Yeah. Yeah. O sul-africano Oscar Pistorius deu um exemplo de superação ao ser o primeiro atleta amputado a disputar as Olimpíadas, não é, Maurício? É, Milena. E o Brasil também é rico em histórias de superação. E uma delas chamou a atenção de um ídolo do nosso futebol, o goleiro Rogério Ceni. Olá, meu nome é Luiz Caetano, esse é meu filho, Luciano Henrique. Teve meningite com 2 anos de idade, ficou 4 meses paralítico sem andar. Hoje é o primeiro goleiro surdo a disputar o Campeonato Paulista de Futebol. Ainda na base do Mauaense, da 4ª divisão do futebol paulista, o jovem e promissor Luciano tem um sonho: conhecer o maior ídolo. São Paulo. Rogério. Acho que eu entendi. Rogério Ceni. Rogério Ceni de São Paulo. Nós tentamos facilitar as coisas. Levamos o Luciano e a família dele para o centro de treinamento do São Paulo. Mesmo tímido, o goleiro deixava transparecer a alegria de estar ali, onde inclusive gostaria de treinar um dia. Só que ainda assim, faltava algo. Você tá achando, cadê o Rogério Ceni? Eu tenho muita vontade de encontrar o Rogério face a face, de estar conversando com ele. Então é o seguinte, segura, espera um pouquinho. Quem sabe daqui a pouquinho a gente fala com ele. Enquanto isso, vamos conhecer um pouco mais de Luciano. O goleiro conseguiu uma vaga no Mauaense por competência. Ele treinou por cerca de 90 dias. Nesse período ele mostrou qualidade para estar no grupo. E aí desse momento em diante a gente começou a pensar em inscrevê-lo. Nós estamos levando ele em amistosos. No treinamento, Luciano é o mais dedicado. Ele presta mais atenção que os outros. Então ele tá fazendo trabalho com os outros, lá fora ele fica prestando mais atenção. Como os outros fazem, como não faz. Você aí que está em casa, já parou para pensar como é que é viver no mundo sem som algum, sem qualquer barulho? Nós vamos mostrar para você. Pelo menos no futebol, dá para se ter uma ideia. Assim é o esporte e a vida para Luciano. Ele nasceu ouvindo normalmente, mas antes de completar 2 anos teve meningite. A surdez foi resultado da doença. Um pequeno problema diante do drama que a família enfrentou. Nós pensamos que ele ia ficar paraplégico, porque ele saiu do hospital, ele não andava. Ficou 4 meses sem andar. 4 meses sem andar? 4 meses, ele não firmava as pernas. A doença foi tratada e o futebol acabou sendo o remédio para uma vida melhor. Para quem estava condenado a ficar numa cadeira de roda, né, pra gente é uma alegria. Ele está conseguindo abrir barreiras, mostrando para o surdo, não em termos só do futebol, em termos da vida, que o surdo pode. Luciano não conheceu o preconceito, está muito bem integrado ao grupo. As brincadeiras normais entre a boleirada servem como prova. O bicho fica bravo, né? Ele fica bravo, né? Ele fica bravo com ele mesmo. Consegue até falar, sai falando, hein? Luciano mostra que é um bom pegador de pênaltis, que procura sempre o lado positivo em tudo. Só falta marcar gols. Mas isso ele deixa pro ídolo, que acabou aparecendo.
olha ele aí. Fala, Luciano, tudo bem? Tranquilo? Tudo jóia? Rogério Ceni fez questão de conhecer o fã. Teve um pouco de dificuldade para se comunicar. Você consegue ler meus lábios? Um pouco? Só um pouco. Se eu falo devagar, você consegue ler, é isso? Muito bem, muito bom. Com a ajuda de uma intérprete, Luciano só recebeu elogios e palavras de estímulo do maior goleiro da história do São Paulo. A altura ele tem de sobra. E ele tem até mais cabelo do que eu, aqui mais alto, então fica mais... E o papo tava bom, teve até a troca de presentes. Essa é a camisa que ele usa, que o pai ajudou a fazer também, especialmente para ele. 01 também, ó. É. Mas nem os autógrafos em todos os pôsteres bateram este abraço. Tá bom? Que abraço bacana. Né? E firme, não desanime. Este é Luciano, um goleiro que já está sendo sondado por um clube dos Estados Unidos. Um talento cada vez mais motivado com as palavras do maior ídolo. Um menino que tem nos pais o porto seguro e o apoio para o sucesso. Um verdadeiro recordista. Apertadinho. Oh, atleta. Olá, olá, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal A Chave da Ciência. Estamos aqui começando mais um podcast. Hoje estamos recebendo aqui nosso querido irmão, jogador profissional da equipe da Seleção Brasileira de Surdos, né? Isso. É isso? O Luciano Quati, que já apareceu inclusive aí em outras emissoras de TV, na verdade em grandes emissoras de TV, né? Estamos aqui com o Luiz, deixa eu ver aqui se eu consigo. Aí, Luiz, estamos aí com a câmera em você, estamos no Luciano. Deixa eu ver que o pessoal aqui, se eles estão conseguindo nos ouvir, que eu tô aqui ainda apanhando um pouco aqui da tecnologia. Bom, seja muito bem-vindo aí, Luiz, né? O pai do Luciano Quati. Fala um pouquinho pra gente aí, antes da gente começar aqui, enquanto eu também tô me adaptando aqui, sobre a questão do que é hoje o que nós estamos fazendo aqui, o motivo aqui da nossa reunião, desse podcast aqui no dia de hoje, Luiz. Fica à vontade, seja muito bem-vindo aí ao canal A Chave da Ciência. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo, né? Inclusive, em especial, a comunidade surda e a comunidade de pessoas com deficiência de todo o Brasil e aqueles que estão nos acompanhando aí no chat, né? E agradecer a você, Eduardo, que nos abriu essa porta. Nós estamos aqui para trazer a história de superação do goleiro Luciano, que é exemplo para a minha vida até hoje, né? E nessa primeira parte ele vai estar falando um pouco da experiência dele nos clubes profissionais que ele passou, lembrando que é o primeiro goleiro profissional surdo em todo o mundo. E ele vai falar tanto dos clubes profissionais que ele jogou e também da experiência que ele está tendo já há 12 anos na Seleção Brasileira de Futebol para Surdos.
Ok. Bom, eu ainda estou me adaptando aqui, né? Nessa questão do negócio do intérprete aqui e tal, né? Estamos aqui, como que é o nome mesmo do intérprete? O Sérgio. Seja bem-vindo aqui também, Sérgio, ao canal aí A Chave da Ciência. Obrigado aí pela sua presença. Então, o que acontece? Antes de mais nada, eu gostaria de entender como que foi o início da carreira do Luciano. Tipo, o que motivou ele, dentro da situação já que ele se encontrava, a querer jogar futebol e depois então partir para essa questão de se tornar um goleiro? A princípio, é um sonho, né, de se tornar um goleiro ligado, por exemplo, ao futebol profissional e tudo mais. Então, assim, o que aconteceu? Como que foi aí esse início na carreira dele? Então, lá no início eu tinha 15 anos de idade, né? Eu comecei, na verdade, no Clube Mauá, então houve aí uma peneira, um processo avaliativo, e eu fiquei muito feliz com essa aprovação. Depois eu fui... Guarulhos. Eu fui para Guarulhos, no segundo clube também, eu fui me motivando, tem essa questão, né, do incentivo, e aí eu fui entendendo aos poucos essa comunicação visual, e aí efetivamente eu consegui ser inserido, né, junto com os ouvintes ali no Mauá. E foi muito bacana essa experiência, eu gostei bastante porque foi a primeira vez, né, um surdo estando ali no clube, e eu aprendi bastante com eles, e foi se passando os anos, eu agradeço muito. E aí eu fui ganhando experiência com o passar do tempo, né? Já através dessa primeira experiência para outros clubes futuros. Ok. Me diz uma coisa, qual que era a idade do Luciano nessa época? Quando você começou, então quando você iniciou, qual que era a sua idade, Luciano? Eu tinha 15 anos na época. 15 anos na época. Gostaria de fazer um adendo, né? Uma emenda dentro disso. Que ele começou já na escolinha de São Paulo, Futebol Clube na Zona Norte, com 7 anos de idade. Ele era centroavante, né? Aí com 14 anos, ele chegou a fazer teste na Portuguesa, passou em 4 peneirões, mas no quinto, o técnico disse que não poderia ficar surdo, né? Então, ele mandou ele ir para uma escolinha. E aí houve um desânimo, né? Ele desanimou do futebol com ouvintes. E aí o professor João da escola, professor de Educação Física, João da escola Neuza Baceto da Moca, descobriu ele como um goleiro. E aí indicou para que ele fizesse teste como goleiro no Mauá, né? E nesta trajetória que ele foi fazer o teste no Mauá, ele teve uma experiência também no Corinthians, na equipe paralímpica do Corinthians. Certo. Com o técnico Cleiton, né, do Corinthians Esporte Clube Corinthians Paulista. E ali, como houve uma oportunidade dele ir para um clube profissional, não paralímpico e nem de surdo, clube vamos chamar como a sociedade fala normal, pessoas ouvintes, aí nós optamos dele ter essa experiência. Aí aonde veio, quando ele ingressou em Mauá, aí houve aquele boom, né? Das TV Record, TV Globo, TV Bandeirantes, TV Brasil, fazer aquela série de reportagens que está no site. Sim. Foi isso. Tá. Teve um momento, se eu não me engano, e aí você me corrija, por favor, se eu estiver errado, Luiz, que o Luciano ele estava jogando no time assim, normalmente, naturalmente, assim, não tinha nada relacionado à questão de pessoas que tinham alguma deficiência relacionada à surdez e tal, ou não, tô enganado, ele começou assim e aí ninguém sabia que ele era surdo, tem isso ou tô enganado? Foi na escolinha aos 7 anos, né, e depois eu quero que ele conte sobre o cartão vermelho que ele tomou depois. Tomou um cartão vermelho? Com 7 anos... eu com medo dele não ser aceito, que eu não conhecia nada das questões da comunidade surda e tal. Sim. Com 7 anos ele queria muito ser jogador. E aí eu levei ele pra escolinha e não falei nada que ele era surdo. E ele repetia tudo que os outros faziam com a maior perfeição. Certo. E aí houve um amistoso contra a escolinha do Santos. E aí parece que ele não ouviu o juiz falar com ele, virou as costas, o juiz achou que ele estava fazendo pouco caso.
e aí deu um amarelo, ele nem olhou. Ô garoto, fala comigo, aí depois levou logo o vermelho. Depois, ali aqui, como diz, a casa caiu, né? Que eu tive que explicar que o garoto era surdo. Aí o técnico falou, mas peraí, eu tô há 7 meses com ele aqui, eu sempre falo com ele, eu não descobri que ele era surdo, né? Então, foi isso. Eu quero que ele explicava aí como é que foi essa sensação de levar um cartão vermelho aí também. Luciano, me fala uma coisa. Então, ele tá tentando. Ah, tá. Vai, deixa ele falar, deixa ele explicar aí. Só um minutinho. Então, retomando, né? Lá no começo, quando eu entrei no São Paulo, né, anteriormente, então eu tive uma queda, na verdade, né? Mas aí eu não estava podendo sinalizar, porque eu caí, e aí teve a substituição e tudo mais, mas não havia acessibilidade à interpretação, e às vezes eu não conseguia oralizar, fazer a leitura labial, entender as regras, era bem complicado essa questão da comunicação. E aí foi se passando o tempo, né? Nós fomos viajar, e aí eu não estava entendendo nada do que estava se falando, ficou meio confuso. A questão tática também eu não estava entendendo. Então nós fomos pro amistoso lá do São Paulo e teve uma falta e eu não entendi, na verdade, a questão do cartão amarelo, porque não ficou claro, não havia interpretação e nada de comunicação. Então eu estava totalmente inerte àquela situação. Então na escola de futebol eu fui aprendendo ao passar do tempo com isso, né? Então um pouquinho dessa experiência que aconteceu, porque eu realmente estava inerte ao que estava acontecendo por não haver acessibilidade. Bom, que interessante isso daí. Então quer dizer assim que quando ele começou, automaticamente estava inserido no grupo, ninguém sabia do que estava acontecendo. Foi diante das circunstâncias, do momento que as coisas foram acontecendo, que foi se percebendo que tinha alguma coisa diferente. Tinha alguma coisa diferente. Tá. Luciano, me fala uma coisa. Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,86. 1,86. Quase 1,90, né? Já é uma altura decente para um goleiro, né? A média de altura para goleiro, tem alguma média para isso? Quanto mais alto, melhor? Tem algum requisito para isso? Então, o ideal é que seja 1,90, mas a partir de 1,85 já é possível. Depende um pouco, na verdade, né? Tá. Então, assim, a sua altura, na verdade, já está dentro dos padrões. Sim, ele tem a altura do Rogério Ceni. O Rogério Ceni tem a mesma altura que ele. Aliás, ele quando tinha 16 anos, ele já estava medindo a mesma altura. Na verdade, o Rogério ele tem 2 centímetros a mais, né? Tem 2 centímetros a mais. Que deve fazer diferença na hora que bate falta, né? Aí, por falar nisso, o Luciano teve algum interesse nessa questão de repente bater falta relacionado a alguma coisa da questão de jogo? Porque eu sei que ele, antes de ser goleiro, pelo que eu entendi, ele era centroavante, né? Ou tá errado aqui a minha... Centroavante a lá Luiz Fabiano, goleador. Goleador. Então, e aí eu te pergunto, né, olha só, vou fazer uma brincadeira aqui, mas na verdade uma brincadeira que faz sentido. Você acha que pelo fato da pessoa não ouvir, os companheiros ficam assim, passa a bola, é melhor pro cara fazer gol? Porque ele não vai estar sabendo o que está acontecendo. Tipo assim, eu vou entrar com bola em tudo. O que você acha? Tem alguma... Isso ajuda ou não? Porque nós temos a questão da visualidade aguçada, né? Não tem como a gente perceber tudo isso. Os ouvintes têm o estímulo auditivo, eles olham também. Mas a gente vê a questão do movimento, na verdade, né? Da movimentação do jogo e por conta da visualidade mais aguçada, a gente acaba percebendo essas movimentações táticas. Então, tipo, você não depende propriamente da questão auditiva nessa hora, é muito mais o visual, né? Olha, claro, né? Para você poder defender, por exemplo, uma bola no gol, obviamente o visual fala muito mais alto do que a questão auditiva, né? Exato. Em algum momento, Luciano, você sentiu que você estava em desvantagem em relação aos outros pela questão do problema auditivo?
quando se diz em relação a defender uma bola, pegar um pênalti. Não, da mesma forma, né? Não tem nenhuma depreciação por eu ser surdo. Muito pelo contrário, nós estamos aí no mesmo patamar de igualdade. Pô, meu, muito legal isso daí, né? Isso aí é muito interessante. Às vezes as pessoas não sabem. Quer dizer, olha só, a gente está aqui num podcast, a gente precisa ter uma pessoa aqui para fazer a questão da interpretação, tanto para o Luciano quanto para nós, do que o Luciano está falando. Eu já estou super interessado de saber como é que funciona esse negócio, acho muito legal. Tal. Eu queria aproveitar e entrar numa coisa aqui, eu quero que o Luciano me ensine uma coisa. Luciano, me fala uma coisa. Como que eu digo a Terra é plana na linguagem de Libras? Como que eu falo isso daí? Não entendi. Novamente, por gentileza. Tá, eu não consegui entender. Eu quero saber o seguinte. Eu posso dizer. Vai, explica aí. Eu quero saber. Pergunte pra ele se ele lembra do quadro de pintura que o papai fez lá na parede. Ó. Olha aqui. Globo. Não. Eu, na verdade, eu acredito que o mundo, que ele não é... Eu respeito essa opinião, mas eu acredito que ela é redonda e não plana. Porque temos aí, né, essa questão nas escrituras, né? Na Bíblia. Tá, agora me fala uma coisa. Se eu fosse falar na linguagem de Libras, a Terra é plana, tem algum sinal para isso? Existe algum símbolo para isso que eu posso ensinar os meus inscritos aqui? Como que fala? Sinal Terra plana, como seria? Então a gente vai ter que criar isso aí, meu. A gente vai ter que lançar. Agora vai ter com o Sérgio que é aqui o intérprete dele, que vai ter que criar isso aí. Ó, Sérgio, ficou ruim pra você agora, porque você vai ter que agora criar como que se faz. Não se encontra nas literaturas convencionais. Até ele complementando ali, ele sinalizou, ó, plano, ó. O sinal é esse. O sinal de plano. é assim. O surdo usa, ó, plano. Esse então, é o sinal de plano. A gente tem um pessoal que faz assim, né? Ó, faz assim com a mão assim, pra falar que é plano, faz assim, ó. É plano e tal. Eu achei que podia ser esse daí, né? Mas ok. É bacana isso aí, dá pra gente poder verificar que existem várias formas de você expressar aquilo que você pensa, né? Me fala uma outra coisa aqui. Agora, Luiz, desde que você percebeu esse dom que o Luciano tem, como que foi pra você? Assim, você acabou se tornando um incentivador, né? Do que ele queria. Era um desejo dele somente? Você também teve essa mesma sensação de falar, pô, vou incentivar meu filho para que ele faça isso e tal? Ou foi uma coisa que depois que você percebeu que estava nele, você acabou aceitando? Ou de repente assim, pô, meu, será que isso vai dar certo? Quais as possibilidades, né, de uma pessoa nessas circunstâncias conseguir galgar aí um patamar aonde ele chegou de se tornar um goleiro profissional da equipe de futebol do Brasil, participar, por exemplo, de campeonatos profissionais e tudo mais? Como que foi para você tudo isso daí? Eduardo, hoje 31 de março, que fique marcado. No passado, houve muitas coisas que eu disse que muitos riram. Como o Luciano jogava videogame e dizia que queria ser um jogador. E diziam que para mim seria impossível. Quando eu disse que um dia o meu filho estaria numa televisão, riram de mim. E ele saiu na Record, na Globo, na Band, no programa Os Donos da Bola e na TV Brasil. Hoje eu estou aqui dia 31 falando de Volvo. Nós vamos apresentar um projeto social que nós, da família toda, queremos estender para toda a comunidade de deficientes e pessoas carentes do Brasil. Talvez as pessoas estejam rindo
da gente, que nós somos apenas uma andorinha tentando, com uma gotinha d'água, apagar um grande incêndio, né? Certo. Mas isso aconteceu de uma maneira assim que para mim foi um desafio. Eu estive não disse em televisões, hoje é um podcast, eu estive um amigo, o Benê, precisava de um goleiro para levar uma garotada em Jundiaí para poder fazer um determinado teste. Eu fazia faculdade de gestão desportiva com ele na faculdade Drummond, e eu falei, levo sim. Levei o Luciano para lá. E lá ele já estava na seleção brasileira, né, já estava na Mauaense, e aí os garotos, 15, 14 anos, talvez por falta de orientação dos pais, começaram a rir dele, pelo jeito dele gritar e orientar a defesa. Parece o áudio dele na TV Globo, principalmente quando ele estava no AD Guarulhos. Ele fala, e grita, né? Porque o surdo ele não é mudo, ele fala, basta ter a fonoaudióloga, que é um trabalho que a gente quer fazer. Assim, quero mandar um abraço ao Dr. Alex, professor Alex, meu Deus, ao Alex Júnior, né? Porque se eu falar todas as qualificações do nosso querido Dr. Alex, a gente vai ter um podcast. Mas eu me divirto com ele. O Dr. Alex teve comigo numa live, uma pessoa sensacional, muito bacana, gostei muito de bater um papo com ele. Extremamente inteligente, cultíssimo, tem assim uma forma de expressar suas ideias assim muito fáceis de você entender. Depois veio o Alex Júnior, que ele falou, não, você tem que levar meu filho aí. Isso. E por incrível que pareça, para vocês que não acompanharam essa live, o Alex Júnior é uma pessoa que também tem a questão da deficiência auditiva, mas ele desenvolveu a fala, ele fala. A gente sabe que tem uma certa dificuldade na forma dele se expressar, mas nada que seja impossível de entender. Chega a ser surpreendente a forma como ele consegue se expressar. A gente bateu um baita de um bate-papo nesse dia, tipo a nossa live acho que tem 1h30, provavelmente, e foi assim uma experiência muito interessante. Ele mesmo falou, eu sou o surdo que fala. Porque... Achei legal. Na verdade, o Estado não entrega as questões da fonoaudióloga gratuita para o surdo. Mas todo surdo que fizer um trabalho de oralização, ele passa a falar. Por isso que é até errado chamá-lo de surdo mudo. A pessoa ela é só surda, como o caso do Luciano. O Luciano emite som. Se pedir para ele falar obrigado aqui, você vai escutar a voz dele. Até vou pedir para o Sérgio falar para ele falar obrigado para vocês verem que ele fala. Mas precisa do trabalho de oralização com a fono. Ok, então se faz um trabalho, e quanto custa uma hora de fono? Então o trabalho que depois da segunda parte desse podcast nós vamos estar apresentando aqui quais são as intenções do Instituto Coati. Porque nem todo surdo tem condição de pagar horas e horas de fono para poder desenvolver outras palavras. Claro. Né? Inclusive, o respeito aqui, xingar ele sabe muito bem. Na hora de xingar, as palavras fluem. Sai. A palavra sai pra vida, aí não precisa pagar fono. Será terminar então. Pela seleção brasileira, no caso, já teve algum campeonato que foi conquistado? Tem alguma? Como que na carreira dele, o que tem? O que ele já conquistou em questão de, sei lá, medalha, alguma posição? Eu não sei muito bem como é que funciona isso, então eu gostaria que vocês me explicassem um pouquinho. Eu vou pedir a licença pro aqui no caso o goleiro da seleção brasileira de surdo, Luciano, meu filho, para pontuar e depois ele comentar. Né? Talvez ele é muita competição. Ele foi duas vezes vice-campeão pan-americano, foi uma vez campeão sul-americano, e participação em Olimpíada, que ele não trouxe a medalha, foi na Turquia 2017 e 2022 em Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. Se quiser falar alguma coisa sobre essas competições, né, eu gostaria que ele falasse, que é a entrevista dele, né? Claro. Fala pra gente aí, Luciano. Então, exatamente. Lá quando eu comecei, eu tava com 16 anos, né? Eu comecei na Praia Grande, então tinha um grupo de surdos, tinha nadadores, tinha atletas de vôlei, de diversas modalidades que compunham aquela equipe. Então,
eu estava com 16 anos, eu tive que esperar um pouco, né? Eu precisava crescer e evoluir na idade. Então nós temos o Paulo, o técnico Paulo, que já há muito tempo estava ali compondo aquela equipe e treinando eles. Então nós começamos as movimentações, houve 2 campeonatos, na verdade, depois nós fomos vice-campeões, e aí nós ficamos em segundo lugar, na verdade, né? Então eu fui aprendendo muitas coisas, eles me ensinaram muitas coisas, e com o passar do tempo eu tive essa evolução. Depois, isso foi em 2014, né? Retrocedendo um pouquinho, um ano antes, nós tivemos, e inclusive no ano retrasado nós tivemos em Caxias do Sul, também as Surdo-Olimpíadas, né? Já estava com 18 anos e nós fomos campeões, eu consegui a medalha de ouro. Então, passado-se depois um outro tempo... Sul-americano. Exatamente, ele sinalizou, sul-americano. E aí depois, isso em 2016, nós foi para o Japão, foi as Olimpíadas do Japão. E aí nós conseguimos também, depois nós conseguimos na Turquia. Então, foi a primeira vez que eu estive lá, inclusive, e também fomos vice-campeões lá na Turquia. Então foi se passando o tempo, em 2017... eu aprendi também algumas coisas, teve aí alguns percalços, né? Mas nós estávamos muito fortalecidos. Né? Eu fui evoluindo de nível, crescendo de nível, porque eu treinava constantemente, todos os dias, né? Inclusive aqui no Brasil nós não temos, né, esse incentivo governamental, não há esse incentivo. Mas a maioria dos países do mundo tem, né? Então, é exatamente isso. Então eu fui aprendendo, evoluindo, e aí em 2000... e aí passamos para o ano de 2022. Então o grupo estava ali muito coeso, tentando evoluir, eu estava aprendendo muito com eles. Nós tivemos aí algumas perdas, mas de 2013 até hoje, eu continuo muito focado nos meus treinos mensalmente. E agora nós teremos, em novembro, nós teremos o Campeonato Pan-Americano, que ocorrerá agora em 2024. Então o meu objetivo é vencer aí, né? E no ano que vem também teremos aí uma outra competição importante no Japão. Tomara a Deus que nós consigamos trazer aí a vitória e trazer esse título para o Brasil também. Então, um breve retrospecto e relato. Que bênção isso daí, né? Até que idade, geralmente, um jogador, um goleiro, consegue trabalhar dentro dessa área, assim, ligada à questão do futebolismo? Tem alguma idade para se aposentar nessa questão ou não? Tá com 80 anos, tá ainda defendendo lá no gol. Só um minutinho, eu tenho um amigo meu que ele está com 46 anos, que é goleiro. Ele Uau. É surdo também, ele tem a idade de 46 anos. E tá defendendo no gol. Inclusive, eu gostaria de colocar um dos treinadores dele, gostaria de mandar um abraço ao treinador Marins, né? O Marins estava com 40, acho que 41, 42, estava jogando profissionalmente na segunda divisão do Campeonato Paulista. E, assim, poderia tirar o Rogério Ceni e botar o Marins, que entrava sem sentir a diferença. Então, depende da preparação física do atleta, né? De se resguardar, né? Tá. Bom, foi até bom você ter tocado no assunto do Rogério Ceni. Eu não vou conseguir colocar aqui hoje a reportagem, tá? Eu posso depois, à parte, colocar para o pessoal assistir aqui no canal a reportagem que aconteceu, aonde o Luciano... ele encontrou o Rogério Ceni, né? Sim. Era o ídolo dele nessa questão? Assim, era a pessoa com quem ele mais se identificava no futebol? Ou tinha algum outro goleiro que ele também gostava de acompanhar? Sim, sim. Então, mas anteriormente, quando era menor, o sinal dele é esse daqui. Tá,
Rogério Ceni, né, quando eu era pequeno. Então eu via ele muito na televisão, o trabalho dele, a força. Eu sonhava muito, inclusive, ser como ele, né? Eu almejava. E aí quando eu encontrei, abracei ele e falei, olha, muito obrigado, viu? Muito obrigado por encontrar você, porque eu fiquei muito satisfeito. E desde então, né, desde aquela época, eu sempre procuro essa minha evolução profissional, porque eu me identificava muito com ele. Pô, bacana. Bom, você não teve só um encontro com o Rogério Ceni, você teve encontro com algumas outras personalidades também do futebol, né? Quais foram as outras e o que mais te marcou nessa questão? Eu encontrei o Lucas Moura, eu encontrei ele. Encontrei o Luiz Fabiano também, nós nos encontramos, conversamos algumas vezes. Né, mas o principal foi esses 3 que eu encontrei. Enfim, encontrei outras pessoas, mas essas pessoas são que realmente me marcaram bastante. Bom, legal. Essa questão da descoberta do Luciano na mídia aberta, pelo que eu me lembro, a gente estava conversando um momento, você me falou assim que você pegou até meio de surpresa, você nem acreditava que eles fossem aparecer por lá e tal. Conta um pouquinho desse episódio aí, como que foi você... eles entraram em contato, você entrou em contato, como que foi isso daí? Vou deixar um corte de shorts, né? Pra você aqui. Então vai. Vou olhar para aquela câmera. Se você um dia teve um sonho e as pessoas riram, mantenha fé. Mantenha a sua fé. Acredite no seu coração. Porque um dia... eu tive um sonho do meu filho ser jogador de futebol, ele era surdo e ele se tornou um jogador profissional e foi para a seleção e se tornou o primeiro goleiro profissional surdo do mundo. Eu liguei na Record, riram de mim e eu estava de shorts, descabelado, tocaram a campainha e chegou 5, 6 câmeras pegando eu de surpresa. O sonho aconteceu, então não pare de sonhar. Bacana, pô, que legal isso daí, viu? E desde então, mudou muito o dia a dia de vocês por essa questão do trabalho agora do Luciano? Mudou assim a família? Acabou gerando algo que hoje a gente pode dizer que está ficando um legado para o futuro, para aqueles que podem estar passando a mesma circunstância? Conta um pouco para a gente do Instituto Coati, que acabou sendo gerado em função de tudo isso. Então, antes disso, eu gostaria de estar pontuando que o Luciano, ele, através do esporte, participou de um programa Jovem Aprendiz, foi no Senai, e do Senai foi aprovado na Mercedes-Benz do Brasil, e trabalha na Mercedes, né, é voluntário na seleção brasileira. A maioria das vezes até paga suas passagens com o próprio bolso, porque às vezes não tem recurso do governo. E no dia de hoje ele treina com goleiros profissionais na academia. Eu não me recordo o nome, se ele puder falar aqui, até para poder falar, eu vou dar um tempo para que ele possa falar o nome da academia, se ele se recorda lá onde ele treina como goleiro. Goleiro. Não me recordo. Porque tem um ex-goleiro profissional que ele treina os goleiros profissionais que estão parados, assim, sem clube. Então ele treina com goleiros profissionais. Ok. E ele paga do bolso dele, deixando claro isso, para se preparar para representar o país, né? Olha só. Então, eu fui procurar aqui na cidade de São Paulo, campos de futebol, cheguei a mandar ofícios, né? E foi cobrado R$ 4.500 para que nós tenhamos um campo de futebol para treinar terça e quinta, para que os surdos possam treinar. Então a acessibilidade zero. Por isso que nós estamos... Inclusive, ele falou muito do São Paulo. Um dos sonhos também que eu quero deixar aqui pontuado, se algum diretor de São Paulo estiver assistindo, é que o Instituto Coati possa, como o Cleiton tem uma instituição e representa o Corinthians no Paralímpico, o Instituto Coati possa representar a camisa do São Paulo para disputar o Campeonato Paulista de Surdo, Campeonato Brasileiro de Surdo, Sul-Americano, que possa, porque eu já enviei vários e-mails lá também, para que possa fazer essa parceria, que seria um sonho para o Luciano também, está vestindo realmente a camisa de São Paulo, surdo olímpica, né? Por que não? Mas nós estamos com um projeto
não só na questão do futebol, né? Isso que nós nos proporcionamos ao Luciano, de dar todo esse suporte para ele, tanto psicológico e tal, nós estamos querendo proporcionar aos demais surdos e pessoas, abrir um leque, porque existem outras instituições, associações de surdos no Brasil inteiro. E essa oportunidade que você passou para nós, Eduardo, para nós mostrarmos realmente o que nós pretendemos com o Instituto Coati, Associação para Surdos de São Paulo, e passar um pouco aqui do projeto, das nossas reais intenções, de quais são os projetos que nós queremos. Porque além de falar assim, não é só futebol, a princípio não tem campo de futebol. Nós temos aqui em São Paulo um centro paralímpico, lembrando que o Comitê Paralímpico é um e o Comitê Surdo-Olímpico é outro. Tá? O Luciano hoje, sábado e hoje domingo, ele está até meio cansado, ele estava lá no Comitê Paralímpico, eles cederam gentilmente para que a Confederação Brasileira de Desportos de Surdos pudesse fazer a seletiva para o Japão. Eles tiveram 60 atletas, mais ou menos, do Brasil inteiro, fazendo essa seletiva para começar a preparação para a Surda Olimpíada no Japão, né? E não existe assim uma acessibilidade de um espaço para o surdo treinar, né? Certo. Então isso é fato, né? Então, eu vou aguardar um pouquinho que vai trocar o intérprete, porque fica cansativo. Sem problema. Segura aí, gente, que a gente já vai voltar aqui, só vamos trocar o intérprete, porque cansa falar Libras, né? Já vamos entrar aqui na questão do Instituto, né? Sim. Tá. Vamos sim. Vamos sim. Pode ficar? Ok. Como que é seu nome mesmo? Fernanda. Agora a Fernanda vai estar com a gente aqui. Bem legal. Olha, pra mim tá sendo uma experiência fantástica, viu? Eu tô aqui mais perdido que segue em tiroteio. Mas tá bom. É bom. Legal. Falando então em relação ao Instituto Coati, como que surgiu essa ideia? Foi logo de início? Faz pouco tempo? Como que se deu todo esse trabalho? E o que é o Instituto Coati, para quem não sabe ainda? Sim, eu até marquei aqui para poder pontuar. Bom, nós temos várias associações de surdos que trabalham com esporte muito bem. Inclusive o Luciano faz parte de uma, que é a SSP, Associação de Surdos de São Paulo, né? Mas nós temos aqui outras necessidades, não só para o surdo, para crianças carentes e pessoas com deficiência em geral, né? Então o Instituto Coati, ele vem linkar, fazer uma ligação entre o surdo e o ouvinte, porque há uma separação entre as duas comunidades. O ouvinte, por não conseguir se comunicar com as associações de surdo, certo, e o surdo muitas vezes não conseguir trazer aquilo que precisa na hora de vai pedir alguma coisa pro ouvinte. Então a Associação de Surdos de São Paulo, desculpa, o Instituto Coati, a Associação de Surdos de São Paulo, que nós criamos, para poder, eu já fazia esse trabalho, como disse, com a mão esquerda sem a mão direita ver. Tem um vídeo na internet, se colocar Pai Nosso em Libras, alguma coisa assim, um vídeo antigo que eu perdi, eu nem sabia muito Libras, certo, e hoje sei menos, porque é bem complicado, a gente está aprendendo, né? Então eu já treinava as crianças voluntariamente nos campos de terra, do lado de fora do Parque Ecológico do Tietê, mas pediram para a gente sair, porque não podia, porque tinha que ter documento, aquilo tudo. E passou-se o tempo, e isso se tornou uma missão para mim, porque, Eduardo, eu vou fazer um parênteses aqui. O que é religião? Religião é ligar o homem a Deus. Certo. E o que o nosso Messias, Jesus, a qual eu chamo de Yahushua, né? Jesus,
ele nos ensinou em todas as suas palavras. Tem várias passagens. O bom samaritano. Nós temos a passagem de que eu tive fome, não me desse de comer. Sim. O pessoal conhece. Tá? E nós temos a passagem também de que a verdadeira religião é essa, acudir a viúva, o órfão e seus necessitados. Então eu entendo que se Deus permitiu o meu filho ter meningite, para poder ficar com 1 ano e 7 meses paralítico, 4 meses sem andar, e depois Deus fazer esse milagre na vida dele, se tornar o que ele se tornou, eu acredito que eu tenho uma missão para poder deixar um legado. Então veja bem, o que adianta a pessoa ter fama e não deixar um legado nenhum, tá? Você que é empresário, tá feito tio Patinhas, em cima de um monte de dinheiro, passa na rua com seu carro importado, moradores de rua, deficientes, desempregados, pessoas precisando de um intérprete de Libras para fazer um curso. Você vai morrer e vai ficar esse monte de dinheiro feito tio Patinhas. Coloque a cabeça no travesseiro, deite com a cabeça no travesseiro e pense, eu estou fazendo alguma coisa para tentar mudar, porque eu sou apenas uma andorinha jogando uma gotinha d'água no incêndio, mas aqui esse podcast é despertar os demais passarinhos para que juntos possamos jogar, criar uma tempestade e apagar o incêndio. Tem um provérbio oriental, japonês ou chinês, não me recordo, que diz assim, se cada um limpar a sua casa e a frente da sua casa, teremos uma rua limpa. Teremos um bairro limpo, uma cidade limpa, um país limpo e um mundo limpo. Fazer a sua parte, né? Cada um fazer a sua parte. Eu estou aqui só fazendo a minha parte. Eu sei que a minha gotinha d'água, eu não vou pagar o incêndio, eu não vou resolver o problema do mundo. Então eu tenho algumas coisas aqui para poder estar passando, Eduardo, que a escola de futebol para surdos. Eu comecei fazer o Instituto Coati, como a sua pergunta, porque as dificuldades das burocracias, primeiro mentiram para mim, dizendo que eu tinha que ter um estatuto para ter isenção de preços de campo de futebol aqui na cidade de São Paulo. Certo. Eu fiz o estatuto, mandaram para mim que não tinha vaga, somente pagando R$ 4.500 por mês. Então, sem ajuda, não dá para você desenvolver um projeto desse. Por isso que eu estou aqui, apresentando o projeto, porque o Luciano tem condições de pagar um treinamento. E quantos outros goleiros ou outros atletas no vôlei, na natação, não tem condições de pagar um treinamento particular que poderia estar representando o Brasil, e não só representando o Brasil, tirando essas crianças da rua, tendo um emprego, transformando cidadãos. Eu conversei numa reunião de família, não vou citar o nome, que seria indelicadeza, com o empresário da família. Certo. E devido a essas questões políticas, ele disse assim, Luiz, você acha que há solução ainda? Eu falei assim, um dia o Pelé falou assim, vamos cuidar das crianças. Passou esses anos todos, ninguém cuidou. Talvez, aí eu não quero entrar na questão da vida particular do Pelé. Mas eu tô com 55 anos. A minha neta nasceu ontem. A minha neta vai estar com 20 anos e eu vou estar com 75. E eu quero estar com 75 anos, falar, eu tentei trazer um mundo melhor para minha neta. Sim. Agora, eu não quero botar a cabeça no travesseiro e falar onde foi que nós nos perdemos. Então, aqui, ó, vou pontuar que eu estou sem noção do tempo e depois a gente pode estar falando. Sim. Nós já estamos já encaminhamos o projeto, eu mandei um vídeo para você, não sei se vai dar para ver, a da sede, onde precisa fazer adaptação no banheiro para PCD. Sim. Para que nós possamos já fazer o Jovem Aprendiz, lembrando que o Jovem Aprendiz não é só para surdo, é para toda a comunidade de São Paulo de 14 a 21 anos, homens e mulheres, para colocar no mercado de trabalho. Então o Instituto Coati já está entrando, já entrou no GOV, no Ministério do Trabalho, só que precisa fazer uma reforma no banheiro para adaptar. Não tenho condições de fazer essa reforma, estou negociando com o síndico. Tá? Nós pretendemos aqui, nós falamos da questão do Alec Júnior, que ele é oralizado, tá? A pessoa, eu mesmo não tinha condições, né, de fazer nada quando meu filho teve meningite. Quem quiser saber a história do meu filho, é a nossa rede social Instituto Coati, tá? Então, institutocoati.org é o site, lá você encontra tudo, institutocoati.org. Lá tem os vídeos para saber, o meu contato vai falar diretamente comigo, né? Então,
nós queremos implantar fonoaudióloga gratuita para o surdo. Mas a fonoaudióloga é profissional, ela tem que receber. Sim. Né? Psicóloga. Nós precisamos de aula de Libras, reforço escolar para o surdo e seus familiares. Mas mesmo que eu sou um gestor de segurança pública e segurança privada, formado na Polícia Militar do Estado de São Paulo, mas eu na área de segurança privada dou curso na área de segurança privada, né? Mas como que eu vou poder formar um profissional surdo por uma questão de acessibilidade, um bombeiro civil surdo para colocar no shopping center para atender, se não tenho condições de estar pagando a hora de um professor de Libras? Eu tenho feito, a Conap, que é a nossa empresa, juntamente com a minha esposa, nossos filhos, nós temos tirado do nosso bolso para fazer que isso se realize. Luiz, como que tá isso aí? Dia 26 de abril, agora vai fazer um ano, mexendo com documentações, com burocracia. Sim. Né? E agora nós estamos, para que as coisas aconteçam, então nós vamos, esse é o projeto. O projeto de assistência jurídica, assuntos relacionados aos direitos da pessoa com deficiência. Porque nós temos inclusive um advogado que é surdo, formado, tá? E para poder dar essa assistência de advogado, para poder ajudar a comunidade surda, seus familiares, buscar os direitos do surdo, a questão de uma aposentadoria, a questão de uma carteirinha de ônibus, alguma coisa, tá? Nós temos aqui, que é um dos fatores agora já de imediato, que eu pontuo dois muito importantes, que é a questão do menor aprendiz. Sim. E a questão do que eu vou falar agora, que talvez foi uma das conversas que eu falei contigo. Nós já conversamos com uma senhora a respeito da chácara, da pousada terapêutica. Eu até vou falar em código para não prejudicar o seu canal a respeito do algoritmo. Sim. Né? Tem uma palavra que começa com D e depois termina com ão, que é uma tristeza profunda, né? Onde as pessoas estão tirando a própria vida. Né? Tem um link que depois quem quiser pode entrar em contato comigo, foi apresentado na Câmara dos Deputados em Brasília. Enquanto nós estamos fazendo o podcast, a cada 45 minutos 22 pessoas, eu não posso falar a palavra lá, né? 22 pessoas terminam com a sua vida. Sim. Né? Então aqui durante esse podcast de 2 horas, no Brasil só, 44 pessoas, devido a tristeza profunda, depressão. Essa palavra, pode falar? Pode falar. Porque eu publiquei lá no meu Facebook. Não, mas aqui no YouTube não tem problema. Tem outras palavras que a gente não costuma falar, mas... Lá eu tomei no Facebook e falou que não podia falar. Não tem problema. E outra coisa, o canal tá atualmente desmonetizado e a gente não tá preocupado, na verdade, com questões relacionadas a valores. Na verdade, nunca teve, porque mesmo monetizado, esse canal nunca... gerou dinheiro suficiente para fazer nada. A maior parte do tempo eu coloco do meu bolso para poder cumprir aqui com aplicativos que eu uso, direitos autorais relacionados a músicas e tudo mais. Mas recentemente o YouTube achou que deveria tirar a monetização. Eu acredito por uma questão relacionada a alguns filmes que eu coloquei que tem a ver com a estrutura do canal, com o que eu geralmente falo. Mas, respeitando isso, eu vou apresentar para o YouTube agora nos próximos dias a minha defesa, vou mostrar lá que 95% do canal é totalmente feito por mim, editado por mim, o material que eu trago e tudo mais, e vamos ver o que eles acham. Para mim não vai mudar nada. Monetizado ou não monetizado, vou continuar fazendo meu trabalho, porque isso aqui para mim é algo que eu tenho prazer de fazer. Eu gosto de falar das escrituras, gosto de falar de superações, gosto de falar de pessoas que têm história para contar, de momentos difíceis que viveram, passaram, superaram e estão aí para dar o exemplo, inclusive, né? A gente sabe que algumas pessoas elas acabam desistindo, né? Acabam desistindo da vida por algum momento difícil que elas estão passando, e questão de segundos. Eu vi um vídeo, Luiz, de uma moça que mostrava momentos antes dela chegar ao ato final de
tirar a própria vida. E tem um vídeo mostrando um mês antes, 15 dias antes, uma semana antes, um dia antes, algumas horas antes, alguns momentos antes. E você nunca diria que a pessoa estava passando qualquer problema sequer. Você não consegue identificar. De repente, quando você vê, já foi, já aconteceu. E não adianta chorar o leite derramado. Então, eu quero até dizer para você, se você conhece pessoas que estão passando algum tipo de problema, se você, inclusive, nem está se percebendo, é bom perguntar. É bom perguntar. Olha, as pessoas podem esconder os seus sentimentos. Elas podem falar, não, tá tudo bem. Geralmente é assim, né? E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Lá no fundo, tá aquela coisa assim, né? Tirando o que tá errado, o resto tá tudo bem. Né? É a verdade, nós estamos vivendo um mundo hoje rodeado de gente dentro da própria casa e cada um vivendo a sua solidão. Com o celular na mão, alguma coisa. Inclusive, Eduardo, aqui eu até vou ao Luizão surgiu esses projetos. Eu fui jogador de futebol, tive uma passagem pela Ferroviária de Araraquara, Ponte Preta e Novo Horizontino. Né? Você já tinha um gostinho, então, por esse núcleo, né? Sou presidente de um clube que está parado há muito tempo, que é a Associação Desportiva Araraquara, onde meu tio foi goleiro da água de Araraquara, né? O Luciano teve eu fui do Senai, o Luciano estudou no Senai, teve essa experiência com jovem aprendiz que eu me interessei. A questão da fonoaudióloga, psicóloga, aula de Libras, reforço escolar, assistência jurídica, eu sou acadêmico em Direito, estou estudando, terminando, então é tudo coisa ligada a nós. Tá? E a minha sogra tem um sítio, né? E a questão, o que tem a ver com o que você vai falar da chácara, Luiz? Que vocês estão querendo fazer a chácara terapêutica com a questão da depressão. Eu tomei durante 10 anos Rivotril. Eu tentei 2 vezes suicídio. Eu tinha um Uno na estrada chegando próximo de São Carlos. Eu quase dei cabo na minha vida. Sério? E eu fico triste que tem pessoas nessa situação. Desculpa aí, Eduardo. Tranquilo, meu irmão. Eu joguei o carro naqueles postes assim da beira da estrada. Fiquei lá desacordado. Depois o carro ainda pegou, porque não era a hora. Cheguei até Araraquara e meu filho veio me buscar. Foi indo 2 vezes, devido à depressão. E eu fui para Campo Grande, numa tribo indígena. O Rivotril não fazia mais efeito. E aí, com algumas ervas indígenas de índio, eu me curei. Então, eu vejo pessoas hoje que estão nessa situação achando que não sai do fundo do poço, que nós temos um tratamento para isso, né? Com um tratamento 100% natural. Então, nós estamos agora dentro desse projeto que eu vou falar, que é a Pousada Terapêutica Coati, ou Chácara Terapêutica Coati. Nós estamos querendo alugar essa pousada aqui na região de Sorocaba, né? Só que precisamos de ajuda. Certo. Né? Lá é R$3.000 o aluguel, né? E para isso, dentro desse projeto, porque as pessoas, eu vou tomar a liberdade de falar, porque as pessoas falam assim, Luiz, qual é o projeto? Então eu falei alguns aqui, o tempo é muito curto para a gente detalhar tudo. Fica à vontade. Dentro desse projeto nós pretendemos gastar mais ou menos uns R$20.000 para fazer uma estufa hidropônica, que é aquela verdura na água, né? Que ela não vai veneno, não vai agrotóxico. Então, em nome do Instituto Coati, nós iremos comercializar essa verdura nos comércios para esse dinheiro poder manter os demais projetos. Tanto esportivo, pagar intérprete de Libras, enfim. Fazer uma estufa para produção ali por mês de 10.000 alface, né? E também a criação de galinha caipira para produção de ovos. Então teremos 2 produtos. Além disso, além do tratamento gratuito da depressão para os familiares e os travou a língua, PCDs, pessoas com deficiência, tá? Nós também, aqueles que não são pessoas com deficiência, nós iremos fazer o tratamento num preço só te pagando mesmo, uma doação, pagando a medicina indígena da Amazônia. Certo. Né? Então, o que acontece? Para isso, para que as coisas realizem, nós também estamos dentro do projeto, tá? A aquisição de uma Kombi. Ou alguém que tem uma Kombi que possa doar. Para que é a Kombi, Luiz? Eu até anotei. Como que eu vou transportar esse produto produzido lá, uma vez que fazer a chácara,
para a distribuição, precisamos de uma Kombi. Como eu vou trazer a comunidade surda para passar um final de semana, para poder levar ali precisa ter ter a questão do esporte, futebol, né? Uma Kombi de 9 lugares, né? E também transporte, chácara. Sim. Aí basicamente nós estamos precisando adquirir uma Kombi, fazer a estufa, a horta, para poder ser autossustentável o projeto, tá? E nós estamos em busca de poder que as pessoas possam conhecer o projeto, falar: Luiz, eu quero ser mais uma andorinha a jogar uma gotinha d'água nesse incêndio. A minha parte eu tenho feito. Tá, nós temos ali na rua Líbero Badaró 92, segundo andar, quem quiser visitar, lá tá exposto as medalhas, os troféus do Luciano, porque quando eu vou desanimar, eu lembro que o meu filho me ensinou: não desanima, porque ele enfrentou dificuldades. Um exemplo aqui que eu estava falando, perdi a linha. Quando o amigo convidou para ele fazer, não é nem ele que ia fazer teste, eram as outras pessoas que iam ser levadas para fazer teste. Sim. Ele foi lá em Jundiaí, foi só para tapar buraco no gol, e a garotada rindo dele. Certo. Né? Aí eu cheguei e falei: você sabe quem que é esse goleiro? É um goleiro que representa o Brasil na terceira maior competição mundial, não é nem Copa do Mundo, é a Surda Olimpíada. Terceira maior competição mundial, tá? Inclusive saiu na televisão, tudo. Por que vocês ficam rindo do jeito que ele fala? E aí eu comecei a perder a minha estribeira. Aí eu cheguei e falei assim: ô Benê, que era um rapaz que jogou no México, tudo. Falei: Benê, tira o Luciano daí, que meu filho aqui não veio pra ser palhaço de ninguém, não. Já comecei a querer. Sabe, lembra da Vera Verão? Lembro. Se eu conhecesse o doutor Alex, eu ia falar: Meu Deus! Né? Aí eu já tava pra virar baiana, né? Aí ele chegou em mim e saiu de lá: Luiz, vem cá, você não sabe o que aconteceu. Falei: o que aconteceu? Ninguém passou no teste. O cara chamou só seu filho para ir para a sede do Jundiaí. Você tá entendendo como é que é as coisas? Então, aí ele foi lá, mas como ele já estava inscrito na Mauaense, ele foi lá, tal, conversar, mas ele estava inscrito na Mauaense, né, já com proposta. Inclusive ele treinou no Baratinguetá, o pessoal de Guará. Certo. Tá? Então eu gostaria, inclusive, eu falei das medicinas, eu gostaria de mandar um abraço ao Jorge Ranabedian, Emerson Mocim, o Cigano, o Rogério, enfim, o pessoal lá da comunidade lá, da Oficina da Consciência, do Jorge Ranabedian, do Rogério lá, que graças a eles eu estou de pé hoje. Sim. Né? Então eu gostaria de agradecer também ao pessoal que eu converso de noite do meu grupo, o Preparatório Atitude, o Isael, a irmã Karina e Aldinho, que são pessoas que têm me ajudado, gente, assim, tá? E todos que estão no chat e os empresários que estão assistindo, as TVs, quando nós mandarmos o e-mail para a gente fazer uma continuidade do legado do Luciano Quati, para que nós possamos dar continuidade, mesmo que deram uma força lá atrás. Sim. Né? Eu confesso, Eduardo, que eu até contei isso no privado, acho que para você. Eu sou cantor sertanejo, né? Hoje a música mudou, mas estilo Leonardo. É mesmo? Eduardo Costa. Rolam evidências aí? Rola aí compositor, né? Compositor, pô. Eu até fiz uma música pra minha esposa lá na época, que chama Linda Mulher. Em você eu vejo a luz do bem-querer. Ainda amo você. Essa razão do meu viver. Olha aí, minha esposa tá aqui. Tostão da minha voz para vocês. Né? Aí, o que acontece? Eu com o meu disco pronto na gaveta e a Record chegou. Certo. Aí eu cheguei pra minha esposa, falei assim, era a grande oportunidade de eu dar um de mimizento aqui, falar que era pra vender o meu disco, pra ajudar o meu filho. Sim, aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? É o momento dele, ele conquistou. Peguei e joguei você nem falei pros repórteres que eu era cantor. Podia falar, me leva no Rodrigo Faro, me leva não sei o quê. Então, o Eduardo, é o momento dele, né? Era o momento dele. Então, a questão agora do Instituto Quati é o momento do Instituto Quati. Daquela vez, hoje a gente nós estamos aqui falando aqui em nome do Instituto Quati e naquele momento lá que eu deixei de falar, e hoje eu falo sim, eu peço
Assim, a gente tem que pedir, que a gente deixa de pedir não vai, tá? Eu peço, eu deixei uma proposta no Santos, pessoalmente, com a diretoria da equipe olímpica. Sim. Tá? Não vou mentir que eu não cheguei a entrar em contato com o Palmeiras. Por quê? Porque é time grande, Luiz, Palmeiras, São Paulo, Santos. Porque é os times que têm recursos, né? Os outros times estão numa situação difícil. Então nós temos sim um projeto para colocar lembrando que não é pioneiro no Brasil, mas em São Paulo. Parabéns ao Vasco da Gama, que mantém um projeto de futebol surdo-olímpico, lá no Rio de Janeiro. Talvez, não sei se é o primeiro do Brasil de clubes profissionais. Inclusive o técnico é um técnico que já foi um técnico substituto da seleção brasileira, né? Que também chama Paulo, mas o sobrenome é outro, né? É do Rio de Janeiro, né? Esqueço o sobrenome, desculpa, Paulo, eu esqueci o sobrenome, né? Então, eu quero aproveitar um abraço pro Paulo, também, que deu a oportunidade do Luciano lá com 16 anos na seleção brasileira. Então, os empresários que queiram, porque assim, Eduardo, voltando à questão da depressão, você imagina uma pessoa surda que não tem como se expressar daquela angústia, né? Então eu acho que um dos projetos mais importantes para nós tirar essas pessoas da depressão. Tem um local lá, a chácara lá, a chácara é R$3.000 por mês o aluguel, mas tem uma piscina, tem um local para fazer essa horta, tem tudo na região de Sorocaba. Eu moro aqui em São Paulo, mas eu venho na minha empresa de quarta e sábado. Mas a gente vai estar levando gratuitamente para poder tirar essas pessoas dessa condição. Inclusive, a maioria das pessoas que assistem o seu canal são pessoas, vamos chamar, os chamados despertos. Eles sabem que a indústria alimentícia, ela trabalha em parceria com as Big Pharmas, não para curar, mas para remediar com as drogas a qual você sai na rua, chama drogaria. Sim. Então ela não cura, ela remedia. Eu brincava antigamente que se o nome era drogaria, né? Era porque vendia droga e porcaria. Então, e a indústria, uma trabalha, uma te dá o alimento e a outra te dá o remédio. Sim. Se você quer sair desse ciclo vicioso, né? Ela pode, nós iremos estar fazendo esse trabalho. Eu já comecei esse trabalho lá na sede da CONAP, tá? Com as medicinas, tá? Eu tenho um estatuto que me dá direito a trabalhar isso, que é o Instituto Iarro. Tem um estatuto que me dá direito a trabalhar, antes que as pessoas venham com mimimi, né? Eu sou terapeuta, né? Então nós estaremos, trabalho que já está em curso, né? Inclusive também com crianças carentes, nós já estamos apoiando em São Mateus um projeto do Guarani. Né? Tem mais de 100 crianças lá, fizemos uma festa do Dia das Crianças, né? Nós entregamos uns coletes do Instituto com a tia, eu doei 10 bolas lá, mas o horário é muito limitado, né? E tem que pagar o campo de futebol, então sem a ajuda das pessoas fica muito difícil, tá bom? Deixa eu te perguntar uma coisa, Luiz, antes de fazer uma pergunta pro Luciano, eu tô curioso para saber uma coisa, não sei se o Luciano vai achar ruim a minha pergunta, mas vou perguntar mesmo assim. O negócio é o seguinte. Primeiro, lá no Instituto Coati, eu que sou leigo na questão da comunicação em Libras, eu gostaria de aprender para poder me comunicar com pessoas que têm deficiência auditiva. Vocês também dão curso disso lá? Ou não? Um curso voltados para pessoas que têm problema com surdez, mas não necessariamente ensinar pessoas que ouvem normalmente a se comunicarem com os surdos. Me fala um pouquinho disso, porque eu gostaria muito de aprender. Eu achei legal, tô vendo aqui, como é que é o nome dela mesmo? Fernanda. A Fernanda fazendo aqui e tal, e pai, eu tô quase entrando na onda aqui, querendo fazer também. Achei muito legal isso aqui. Inclusive, eu vou ensinar um pessoal, que eu sei que o seu canal, a maioria crê no Messias, né? Sim. Então, aqui o sinal do prego. Né? Esse daí. Abençoe. Né? Deus abençoe, Jesus abençoe, é isso? Deus, a letra D, Deus abençoe. Pega mais a intérprete porque ela é profissional. Né? Então, Deus abençoe. E Jesus abençoe. Jesus entende-se na linguagem de Libras todas essas vertentes, porque senão vai começar, né? Não é Jesus, é Yahshua, é Yahushua, é Yeshua. Aí a gente vai ficar um podcast sobre isso. Mas representando o nosso Messias que morreu por nós, né?
Vou perguntar uma coisa pra Fernanda aqui, ó, já que ela tá aqui do meu lado aqui. Fernanda, eu lancei a pergunta aqui há um tempo atrás aqui pro Sérgio, é Sérgio, né? Sérgio? O intérprete Sérgio. O Sérgio, isso. E aí eu falei assim, como que se fala a Terra é plana em Libras? Você tem alguma forma pra mostrar isso aí pra gente? Ou fica igual? É igual o que o Sérgio mostrou? Você tem alguma coisa que da sua parte você acha que ficaria mais legal falar a Terra é plana? Mesma forma, porque a gente representa o sinal de mundo, mais a representação reto, plano. Então não é um sinal próprio, você faz uma adequação linguística para sinalizar a Terra é plana. Tá, então quando você fala Terra, para entender, a Terra, eu tô falando mundo. Assim, mundo, olha só, quando fala mundo, já fica mundo. Redondo aqui na mão. Olha que mancada. Não, mas então assim, então a Terra é assim. É o mundo. E se quiser falar que a Terra é plana, você faz assim. Terra e faz assim. Assim. Ó, legal, hein? Então é o seguinte, ó, galera, presta atenção aí, vou ensinar vocês como que é o formato da Terra. Ó. A Terra é plana. Aí, ó, Fernanda, diz que a Terra globo mentira. Isso. Aí eu não sei. Tem uma boa, ó, a Terra, ó. É brincadeira. A gente briga aqui, mas o pessoal sabe, o canal tem... Eu gostaria também de pontuar também, que eu já tive alguns grupos, a gente sabe que esses grupos são tudo interligados uns aos outros. Eu fui expulso de um grupo que tinha 60 mil pessoas lá. Sim. Né? É um grupo, acho que é o Despertar, alguma coisa, né? E eu coloquei I love you, né? E aí a pessoa disse que eu estava fazendo símbolo de satanismo. O símbolo de satanismo, ele faz a boca do bode. Certo. Né? E você, como professor de inglês, quais são as primeiras iniciais de I love you? I seria... faz devagarzinho pro pessoal ver. I seria a letra I maiúscula, né? I. Depois vem love, que é o L. E depois vem o Y, que é de you. E para não ficar fazendo as 3 letras, já se faz... então quando faz assim, não tem nada a ver com o capiroto. Não, detalhe que é fácil de gravar. Olha, o dedão pra fora é 9. Quando fechou aqui a boca do bode, assim tá o satanismo. E não assim, deixando esclarecendo. Mas olha só, agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Você não acha que tem muita gente, às vezes, que faz certos sinais com as mãos, não sabe nem o que tá fazendo, tá querendo atribuir ao gosto musical dele? Tudo bem, temos gostos musicais que são extremamente, né? Diferentes e tudo mais, mas eu pergunto assim, você não acha que tem muita peraí, vou achar uma palavra certa. Conspiração? Não é conspiração. Você não acha que se dá muito ibope ao tinhoso? É verdade. Você não acha? Eu acho que às vezes as pessoas perdem tempo dando muito ibope pro inimigo, pro mal, né, para simbologias que não vão pular da camiseta do outro para atacar você, né? Na verdade, o homem em si, se ele pegar uma caneta, ele pode usar essa caneta para assinar um documento que vai beneficiar a humanidade, ou ele pode usar essa caneta até para enfiar na goela de alguém e até machucá-la. Então, assim, eu acredito que nós estamos passando às vezes alguns momentos que as pessoas estão meio infantis no que se diz a respeito à espiritualidade. A gente precisa fugir da aparência do mal, obviamente, né? Se você sabe que uma pessoa ela pratica coisas erradas, coisas que maltratam o próximo, você não deve ali compactuar com isso. Mas nós temos versículos na Bíblia, por exemplo, Luiz, que fala que se você fosse deixar de andar com as pessoas do mundo, você teria que sair do mundo. Mas a Bíblia diz assim: não ande com aqueles que se dizem irmãos e não são irmãos. Antes, eles fazem tudo aquilo que é contra, né, ao bom caráter, à honestidade, à integridade. Bom, eu particularmente, eu procuro ter um tipo de julgamento um pouco diferente daquilo que eu vejo, principalmente depois de tantos anos passando na igreja e tudo mais, mas isso vai ficar para uma outra hora. A gente vai marcar uma live, inclusive, para falar sobre isso daí, né, Luiz? Inclusive, eu gostaria, só antes de eu chamar a minha esposa, primeira secretária do Instituto Coati, mãe do Luciano, eu gostaria de pontuar, porque institutocoati.org, lá estão os 4 links das TVs.
E no link da TV Globo, o Luciano, parece uma cena que o cinegrafista pediu para ele fazer assim, né? Aí falar, o Luciano é satanista. Então pergunte pra ele quem foi que mandou fazer alguma coisa. Não, porque vem, né? Depois as pessoas vão lá do reportagem do Globo Esporte. Quem mandou ele fazer essa pergunta? Como é que é? Ingenuamente que fala? Ingenuamente a pessoa acaba fazendo uma coisa fazendo algo e nem tá sabendo, e depois a pessoa vai tudo atribuir. Vai atribuir. Tá. Vai tirar print e vai sair. Tá bom, mas é o seguinte, antes da gente fazer aqui a mudança, eu quero perguntar uma coisa pro Luciano aqui. Luciano, ó, olho no olho aqui agora. Eu quero perguntar uma coisa pra você. E o... Namoricos. Como é que é? Namoro é assim, ó, namoricos, Aqui, ó, casar. Como é que é? Você tem planos? Já tá namorando? Como que é, assim, por ser uma pessoa já conhecida, já tá aí na mídia e tudo mais, apareceram aí umas chiculanguinhas interessadas aí na herança? Umas quatezinhas. Conta pra nós aí, Luciano, como é que tá aí? Sim, aparece, mas é o meu foco na minha vida. Eu preciso o quê? Verificar e encontrar a pessoa certa, né? A pessoa sábia. E aí sim, né? Eu vou preparar pra ter... Meu objetivo é preparar e ter alguém muito, muito legal do meu lado. Poxa, que bacana, hein? Diante disso aí, vou até dar meus parabéns aí, ó. Muito boa. Diante disso, eu só tenho que parafrasear. Meu Deus! Parabéns. Bom, nós vamos chamar então agora... eu gostaria só de trazer ela para o pessoal conhecer aqui. Sim, claro. A mãe do Luciano, né? Claro. Quero também dar a sua palavrinha. Quero já dar minhas considerações finais e agradecer a todo mundo e a todos que vão assistir depois, tá? E depois eu te dou a liberdade de você falar aqui do presente que nós trouxemos aqui. Vamos falar sobre isso. Pelos todos os atletas da seleção surdo-olímpica naquela amarela. E já vou mostrar aqui que é uma camisa do Luciano Quati. Que bacana, hein? Personalizada, tá bom? Linda camisa. Assinada por ele, da seleção brasileira. Mesmo. Vou deixar aqui. Legal. E eu me despeço de Coloca vocês. Aqui em cima aqui, ó, pra ficar bom? Aqui pra gente ver. Eduardo, obrigado pela oportunidade em nome do Instituto Quati, tá bom? Que Deus abençoe aí grandemente. Obrigado aí pela sua presença. E vamos então aqui conversar um pouco agora com a mamãe do Luciano, né? Cuidado aí que a produção, ajuda aí. A gente está aqui. Olá, Eduardo, seja muito bem-vinda. Boa noite, Fernanda. Ao boa nosso noite podcast. Ao Sérgio que está presente aqui, Sim. Nosso intérprete. Né? Muito obrigado pelo convite. Obrigado aí pela presença, viu? É uma alegria ter vocês aqui. Olha, eu vou te falar, estou me acostumando bem aqui com a Casa Movimentada. Já tivemos um podcast essa semana, esse aqui é o segundo da semana. Daqui a pouco a gente está fazendo podcast aqui toda semana. E eu vou conhecer bastante gente e estou muito feliz de estar recebendo vocês aqui hoje, pode ter certeza. Bom, se apresenta aí pra gente, seu nome... fala qual que é o seu papel aí na questão da vida, né, do Luciano, desde o início também da sua jornada, e hoje a relevância do Instituto Quati e o que o futuro nos aguarda, né? O que o futuro aí nos aguarda para as coisas que vocês têm trabalhado, planejado e esperam que Deus abençoe tanto quanto já tem abençoado para que se realize, né? Eu, pelo menos, faço votos de que seja cada vez mais próspero, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Olha, eu vou dizer um negócio. Eu geralmente tenho essa visão que somos engrenagens. E quanto mais a gente se ajustar, um impulsiona o outro, sabe? A gente tem que parar com essa mania de achar que não dá para olhar para o dom do outro, do próximo, e desejar para ele o melhor, porque quando você faz isso, na verdade, você está automaticamente desejando o melhor para si também, porque ele é uma engrenagem como você, e a gente pode trabalhar isso aí tudo junto. Então, assim, eu sempre espero todas as pessoas que eu conheço, todas as pessoas que vêm até aqui, as pessoas que eu acolho aqui, muitas vezes até para fazer esse trabalho, de que cada vez eu possa sempre ouvir notícias boas e melhores e que tudo vá prosperando para que a gente possa andar junto. Com certeza. E todos
receberem dessa mesma graça, dessa mesma bênção. Então, muito bem-vinda aqui ao canal, fico muito feliz de recebê-la. Fica à vontade, o microfone é seu agora. Muito obrigado, Eduardo, obrigada aí ao canal. Eu sou Tereza, eu sou mãe do Luciano e sou também a primeira secretária, né, do Instituto Coati. O Luciano, para nós, na nossa vida, Eduardo, foi um presente de Deus. Porque, na realidade, o Luciano, ele nasceu ouvindo, né, normalmente. Com 1 ano e 7 meses, ele teve meningite e ele ficou surdo. O Luciano perdeu 97% de um dos ouvidos e 95% do outro. Então, a surdez dele foi severa e fatal devido à questão da meningite meningocócica, né, que é uma bacteriana, uma das piores que tem, que quando ela não deixa sequela, ela acaba levando o paciente, né? Certo. E eu sou representante do Instituto Coati. O Instituto Coati, ele está no nosso coração há muitos anos já. Desde quando começamos o início com o Luciano, que como o presidente, o senhor Luiz, falou, foi muito difícil para nós, né? E aí nós falamos assim, por que nós passamos por tudo isso? Por que não fazer alguma coisa, deixar um legado do Luciano para ajudar outras pessoas? Porque, assim, em primeiro lugar, quando o filho nasce ouvindo e depois perde-se a audição, os pais ficam totalmente perdidos, né? Certo. Tanto que a reportagem que nós tivemos pela Globo, nós tivemos uma médica que entrou em contato conosco, que ela queria fazer uma doação ao Luciano do implante cloquear. Né? Sim. Acho que eu até comentei isso é com muito você. Bacana, olha, fico feliz que você lembrou de falar sobre isso. E aí, o meu sonho e o sonho do Luiz era que o Luciano ouvisse e falasse como nós. E nós ficávamos procurando, porque é uma cirurgia muito cara. Sim. Na época era em torno de 80 mil, hoje está 150 mil. Uau! Né, essa cirurgia. E quando foi ao ar pela Globo, a reportagem dele, entrou em contato uma médica, né? Até agradeço ela, não me recordo o nome, mas ela entrou em contato comigo falando, Tereza, acabaram todos os seus problemas. Então eu vou fazer essa doação ao Luciano, né? O Luciano vai passar a ouvir, vai passar a falar com acompanhamento de fono e eu vou fazer a doação para ele. Então essa vontade era minha e do pai. Certo. Mas, no entanto, nós não sabíamos o sentimento do nosso filho. Como que é interessante, né? Então nós passamos isso, a conhecer. Depois que começamos a fazer libras, né? Não sabemos muito, mas é o suficiente para podermos nos comunicar com o nosso filho. E eu cheguei para ele e falei assim, nossa, filho, que legal. Você conseguiu um implante cloquear, uma doação, você vai passar a ouvir e falar conosco. Ele ficou muito bravo. Ele começou, como eu não conhecia Libras, né, ele começou a escrever no celular. Olha, vocês me respeitem do jeito que eu sou. Eu sou surdo, me sinto bem surdo, e se vocês quiserem que eu comece a ouvir para falar com vocês, eu vou embora de casa. Uau. Então vocês vão perder o seu filho. Então a partir daquele momento eu fiquei desapontada. Mas aí, Eduardo, isso é bom, porque muitas vezes nós queremos que as pessoas sejam como nós queremos. Sim. E nós não podemos ser assim. Olha, isso é incrível, tem que se sentir bem da forma que ela é. Estão perguntando aqui no chat, a minha querida irmã Nonique aqui quer saber a idade do Luciano. Eu não sei, nós devemos ter falado no começo, talvez eu não me recordo, mas qual que é a idade dele hoje? Ele mesmo pode responder. 28. Como que eu falo 28 aqui em libras? 2 assim? Isso é 8? Olha só que legal, tá vendo, galera? Ó. Tá vendo? Ó, 28. Aí, gatitas. Brincadeira, Luciana, brincadeira. Por favor, pode continuar. Então, e aí a gente aceitou, né? Porque assim, no entanto, a gente queria que ele ouvisse e falasse. Como tem muitos pais, o Eduardo, que muitas vezes não aceitam, né? Que o filho é surdo e querem forçar o filho a falar. Então, eu posso complementar. Claro, com certeza. Pode. Bom, a criança nasceu surda, pode fazer o implante, mas depois de um certo tempo ele pode querer, ele tem essa responsabilidade de falar como ele sente bem. Se ele nasce, depois ele é implantado, ele passa por fone, é oralizado, ok, mas depois de adulto, então eu sou feliz assim, eu decidi ser Olha, assim. Isso é incrível. Então, é importante isso, né? Isso é muito legal, sabe, Luciano? Se me permite aqui, claro, fique à vontade, falar um minutinho aqui. Isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção, sabe por quê?
Porque tem muita gente que não respeita a felicidade do outro dentro do seu espaço. Acha que tá fazendo um bem até, não é? Exatamente. Ainda mais vocês como pais. Exatamente. Né? Poxa, meu filho vai ouvir e vai ficar... E às vezes não tá entendendo que pra ele tá super... Ele tá no mundo dele, né, Eduardo? Ele se sente bem com a comunidade surda. Tá super feliz, não tá se sentindo mal, não tem problema nenhum. E às vezes a gente quer empurrar uma coisa. Exatamente. Não é verdade? Então isso pra mim serviu, inclusive, não só por essa questão do fato dele se sentir bem com a situação da qual ele vive, mas também para entender as pessoas quando elas divergem de opinião. Sim. Sabe? Olha, as pessoas que conhecem aqui o meu canal, o meu trabalho, sabem, eu falo abertamente sobre o meu entendimento bíblico, o meu entendimento espiritual, aquilo que eu entendo até da relação do homem para com a sociedade, da mulher para com a sociedade, do homem para com a mulher para com o homem, os filhos, dentro daquilo, questões que são bíblicas, né, e tudo mais. Mas olha só, eu respeito a felicidade do outro. Se ele se sente bem com aquilo que ele está buscando, eu hoje, sabe, eu hoje me firmo em cima de um versículo da Bíblia que está em Romanos 14:12, que diz assim, ó: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Quem sou eu para dizer que o outro tá perdido ou não, tá errado ou não, né? Então assim, eu levanto meus questionamentos, sou agredido às vezes por causa das coisas que eu falo, mas eu nunca empurrei nada para ninguém, eu nunca desci isso goela abaixo. E é claro, eu tenho o direito também de falar, isso eu acredito que sim, isso eu acredito que não, apesar de às vezes a gente não conseguir provar nenhuma nem outra coisa. Então a gente fala de assuntos complexos. Para mim foi um exemplo essa questão do Luciano, imaginar vocês assim eufóricos. Poxa, meu filho vai ouvir, ele vai ficar maravilhado, e de repente vocês tomaram esse choque de realidade, tipo assim, como é que é? Meu, foi uma doação. Vamos colocar no dia de hoje, 150 mil reais, cara, que você não vai precisar botar a mão no bolso, nem a gente, pra você voltar. Não, pai, eu tô bem, tô feliz, eu gosto de ser assim, eu estou tranquilo. Então pra mim, olha, isso, de todas as coisas que nós falamos hoje aqui e dentro do que estaremos falando, esse pra mim foi uma das coisas que eu tô guardando pra mim e percebo que faz parte mesmo de cada um de nós, aprender a respeitar a felicidade do outro. O mal, ele é muito escancarado. A pessoa que realmente pratica mal é um outro nível. Não dá para esconder a maldade. Uma hora a pessoa acaba falando do que tá cheio o coração. Mas essas questões de respeitar a individualidade, a felicidade pessoal é uma coisa maravilhosa. Para mim hoje foi a melhor coisa que eu poderia ter ouvido e visto aqui através de vocês. Foi fantástico. Tô aprendendo muito aqui. Porque o que acontece, Eduardo, se você puder me dar a palavra... Fica à vontade. Os pais, eles ficam preocupados. Porque assim, qual era a preocupação minha e do Luiz? Como que o Luciano vai viver sem poder se comunicar com as pessoas? Sim. Então, muitas vezes, os pais, eles querem que os filhos falam e eles não trazem os filhos para uma área que eles se sentem bem. Porque, na realidade, a gente... nós queríamos, mas depois nós ficamos felizes de saber que ele se sentia feliz surdo. Olha só. Entendeu? Porque ele estava no meio da comunidade dele. Então o que acontece? Às vezes você fala assim, não, meu filho tem que falar. Como assim? Eu conheço pessoas que falam assim, não, meu filho tem que falar. Meu filho, ele tem que falar, ele precisa se comunicar com as pessoas ouvintes. Sim. Só que ele é feliz no meio da comunidade surda. Isso é fantástico. Entendeu? Isso ele se comunica com qualquer pessoa. O meu filho, o Luciano, ele viaja sozinho, o Eduardo. Esses tempos atrás, eu ainda acompanhava, pai. Você me fez uma pergunta como foi. Sim. Eu fiquei de braço do lado do Luiz, como braço direito dele. Sim. Mas, na realidade, foi todo ele que fez o trabalho. O Luciano é o que é hoje, graças ao pai. O pai foi um herói na vida dele. No começo foi bem difícil, porque até, no entanto, ele não sabia defender a bola. Quando ele caía, ele ralava todo o joelho. Ele, com 15, 16 anos, ele chegava com o joelho sangrando em casa. E mãe sabe como é que é, né? Aí eu vinha com curativo, o que você tá fazendo? Você tá judiando dele? Aí o Luiz falava, não, mas o goleiro é que mais tem que defender a bola, é o que mais joga. Ele vai aprender. E hoje eu já não tenho essa preocupação, porque hoje ele é profissional, né? Certo. Então ele foi um presente para nós muito grande. E eu oriento as pessoas que
tem filhos ou qualquer parente surdos, deixarem eles seguirem no mundo deles. Certo. Não querer forçar uma situação que eles ouçam ou que eles falem, porque eles vão ser infelizes pro resto da vida. Hoje, se você perguntar pro Luciano vai falar que tem uma felicidade plena. Olha. Né, filho? Pode até fazer essa pergunta para ele, que ele é muito feliz. Olha só. Entendeu? Deus me deu do jeito que eu sou surdo e eu aceito do jeito que eu sou. Isso é fantástico. Isso realmente é uma coisa maravilhosa. Posso falar? Claro. Eu esqueci de um detalhe. Talvez as pessoas pensem que é o Luciano, o filho do Dr. Alex ou qualquer outra pessoa. Temos 10 milhões de surdos no Brasil, sendo 10 milhões. Sendo 2 milhões com perca total. Olha só. O Luciano tem irmãos, certo? Você tem irmãos, né, Luciano? São dois, além de você. Um irmão e uma irmã. É isso? O mais velho. O mais velho. Eu e uma moça que é mais jovem. Tá. Então a menina é a caçula. Isso, ela tem 20 anos. Mas são todos já acima de 18? Isso, ela tem 20 anos, tem a nossa 20, caçula, né? O Luciano tem 28 e o William tem 32. 32 anos. Ok. O Luciano é o único que passou por essa questão de perder a audição. Então, assim, ele não nasceu surdo. Não nasceu surdo. Ele teve um problema, a meningite, que foi a meningite, que acarretou isso. Que acarretou na surdez, né? Certo. Ele ficou sem andar durante 4 meses. Uau. E depois ele voltou a andar e depois nós percebemos que ele tinha perdido a audição. Tá. Você sabe que você me lembrou de um episódio na minha vida quando eu era garotinho? Eu morava, se eu não me engano, deixa eu ver. Eu morava na cidade de Dutra. Lembra daqueles conjuntos de sofás antigos que eram 2 poltronas unitárias e aí um sofá de 3 lugares? A gente não tinha sofá de 2 lugares e 3 lugares. Eram de 3 e uma poltroninha. Eu era tão pequenininho, magrinho, que eu cabia numa poltrona só daquela, né? E um dia quer dizer, eu tava deitado naquela poltrona e eu fui me levantar dela e eu não conseguia andar. Eu lembro disso assim vividamente. Meu pai ficou extremamente nervoso e chocado. E ele falava assim: fica de pé, fica de pé. Eu falava: pai, eu não sei o que está acontecendo, não estou sentindo minhas pernas. Eu passei 4 dias no hospital naquela época, sem andar, e depois eu comecei a andar devagarzinho. Não acredito que tenha sido alguma coisa relacionada ao mesmo quadro do Luciano, mas eu sei muito bem o que é você perder as pernas por alguns instantes. E é estranho você realmente assim, perceber que tem algo no seu corpo que não está funcionando adequadamente. Mas depois eu consegui aos poucos ir recobrando e uns 10, 15 dias depois eu estava normal. Parece que, segundo o que os médicos disseram, era uma bactéria que tinha feito algum rebuliço lá no meu organismo e depois ela foi embora. Agora, mudando aqui de pato pra ganso, falando do Instituto Coati, me fala uma coisa. Qual que é o futuro hoje e o que nós temos hoje aqui para deixar para as pessoas que estão nos assistindo, para que elas possam então se interligar ao trabalho de vocês, de repente querem ajudar, dar um suporte, às vezes tem alguma coisa aqui ou ali que elas queiram justamente estar cedendo até para que vocês possam estar fazendo uso de algum recurso e tudo mais. O que você pode falar pra gente hoje do que temos para oferecer para as pessoas que estão nos assistindo, que queiram ajudar, apoiar esse trabalho maravilhoso aí, que é o legado que está hoje se estabelecendo do Luciano Coati, com toda essa superação e essa coisa linda, que é uma pessoa que realmente cumpre o que a Bíblia diz, né? Sem ser feliz em tudo, né? Ele realmente aceitou aquilo que ele recebeu das mãos de Deus e sabe usar isso de uma forma extremamente maravilhosa, né? A gente vai falar o quê? Às vezes a gente, com todas as coisas funcionando, não tem a mesma a percepção, não tem a mesma forma de encarar a vida, né? Exatamente. Diz pra gente então o que você tem aí pra falar sobre isso. O Instituto hoje, Coati,
o que as pessoas podem fazer e o que nós temos hoje aqui para que as pessoas possam estar ajudando, apoiando esse trabalho. Então, o Instituto Coati, na verdade, Eduardo, o que nós queremos fazer? Nós queremos que o surdo, ele não tem como entrar no mundo do ouvinte. Nós é que temos que entrar no mundo do surdo. Certo. Então nós queremos lá disponibilizar de cursos de Libras, né, para as pessoas que queiram conhecer, porque essa língua de sinais, a Libras, ela é fantástica, né? Sim. E o Instituto, ele está apenas começando, ele vai fazer 1 ano ainda. Certo. E as pessoas vão ouvir muito falar do Instituto Coati, porque nós queremos resgatar as nossas crianças, certo, né, em questão de educação, enfim. E hoje quem está fazendo tudo, quem está bancando tudo somos nós, a CONAP, Conselho Nacional dos Profissionais de Portaria. Inclusive, nós temos 125 empresas parceiras, né, que contratam os nossos alunos já saem de lá direto direcionado para o mercado de trabalho. Nós estamos situados ali na Líbero Badaró, número 92, segundo andar, sala 27 e 28. Muito então, bom. A nossa empresa hoje, ela está bancando tudo. Certo. E você sabe que os recursos não são muitos, os recursos são poucos. Inclusive, nós trouxemos aqui alguns brindes, né? Sim. Eu vou pedir ali para o Sérgio, por favor, Sérgio, se possível, faça essa gentileza para mim. Nós trouxemos aqui alguns brindes, né, para os seus inscritos, né? Temos mais uma camisa aqui também, tem mais né? uma camisa. Essa camisa aqui, ela foi assinada pelo Luciano Coati. É uma camisa que nós fizemos exclusivo para o seu público. Pô, aí, né? As pessoas que assistem. Tá bom? Ó, tá aqui, ó, o número. Então é um presente que nós trouxemos. Ó, tem mais uma aqui, né? Tá, para os seus seguidores. Essa aqui tá assinada pelo time todo lá? Aí tá assinada pelo time todo da Seleção Brasileira de Essa Surdo. aqui eu não vou sortear, não, vou guardar. Então, o que acontece? Então nós pedimos aí, por favor, né, se possível, tá? Fizessem uma doação, né? Sim, pode ser claro. Via Pix, né? Fica a critério. E nós iremos fazer um sorteio. Para os seus ouvintes, para ganhar esse presentão aí do Instituto Coati, né? Inclusive tá aqui, né? O Pix, né? Tá aqui o Pix, né? Me fala, tô mostrando aqui. Fala pra mim aí, fala os números aí que eu vou colocar. Eu vou colocar aqui pro pessoal que queira contribuir. Fala aí, deixa eu ver. É e-mail ou é número de telefone? O Pix é o e-mail. É o e-mail, então peraí. O Pix então é o Instituto, tudo minúsculo, né? Instituto Coati. @hotmail.com. Peraí, deixa eu colocar aqui, senão o pessoal fica olhando. Isso aqui. Instituto Coati @hotmail.com. É isso? Isso. Deixa eu ver se tá certo aqui. Ó, pessoal, esse é o Pix do Instituto Coati, tá? institutocoati@hotmail.com. Se você sentir aí de contribuir, de ajudar, olha só que camisa muito legal, hein? Camisa da Seleção Brasileira, a né? câmera aqui, o pessoal vê, olha lá, tá todinha assinada pelo time, né? Que, inclusive, cadê a sua? Qual que é a sua assinatura aí, Luciano? Aqui a sua assinatura. Ah, essa de cima aqui, legal, legal, bacana. Então, as pessoas que estiverem aí contribuindo, tem a Azuta, nossa, linda, hein? Jesus, eu vou falar, que tentação, dá vontade de pegar as duas e sair correndo. Ó, você que queira aí contribuir, abençoar o trabalho deles, ok? A gente vai estar fazendo isso daí, vai ser o quê? Vai ser um sorteio, né? Um sorteio que nós vamos fazer. A vontade era poder doar ou dar de presente, né? Para todos os seus ouvintes, obviamente, né? Mas é um pouco difícil. As pessoas podem... A gente vai mandar um número pelo WhatsApp dos doadores e a gente vai fazer o vídeo. Eu vou colocar então na descrição do vídeo de hoje, daqui do podcast. As pessoas têm até o domingo que vem para fazer o envio das suas contribuições. Nós anotamos ali, dá para saber quem que envia, tal, os nomes, né? Vai ter algum numeração? Sim, como é que vai ser? R$10 de doação eu vou enviar um número. Lembrando, Eduardo, avisa aí que depois os haters, né? Meu celular acabou a bateria, então se fizer a doação agora eu não vou conseguir verificar. Sim, claro. Então quando eu chegar em casa amanhã eu já vou enviar os números de acordo com a doação, tá bom? Certo, então tá bom. Então, pessoal, para vocês que estão aí nos assistindo,
Na descrição desse vídeo de hoje, eu vou deixar aí tudo bonitinho para que vocês possam fazer a contribuição. Está concorrendo aí as camisas. As camisas. Ó, segura aí que eu também vou... A próxima vez a gente traz um presente. Quem faz podcast pode contribuir para participar, porque eu quero participar também. Trazemos uma de presente para você. Eduardo, lembrando também que é bom pontuar que a conta é jurídica, é tudo prestado conta. Sim, isso, pessoal. Ao governo, é importante que vocês saibam que tudo que está sendo feito aqui tem CNPJ, está respaldado pela lei, não tem nada sendo feito aqui de forma ilícita e tudo mais, tá? É uma empresa, é um instituto, tá tudo certinho, como manda o figurino. Então, esse trabalho é feito assim com total respeito, né, para com as leis, inclusive aqui da nossa sociedade. Então, não estamos ferindo absolutamente nada, ok? Eu mesmo, né, já que eu fiquei sabendo aí que eu posso também participar, estarei também fazendo a minha contribuição. Ficamos gratos, com Eduardo. Certeza, tá? Tô muito feliz e eu acho que é válido. É linda demais essa camisa, vou falar, é um negócio de qualidade muito boa, viu? Não é aquelas camisetas aí que você encontra aí vendendo aí por aí não, no farol. É muito boa, tá bom? Bom, aproveitar a intérprete de Libras, agradecer todos os atletas que assinaram, inclusive em especial o goleiro Luiz Guilherme, que foi o goleiro quando o Luciano foi convocado. Sim. Ele era o goleiro titular e recebeu o Luciano com o maior carinho na seleção brasileira. Pô, legal. Legal. Eu também quero aproveitar esse momento também para agradecer aqui os intérpretes, né? E por falar nisso, acho que já está na hora de fazer uma troca aí, o pessoal já tá a postos aí? Então fica à vontade aí. E vamos seguir. Bom, nós temos mais um pouquinho de tempo aqui só. Deixa eu ver aqui, vai o que mais? A gente está com quanto tempo aqui? A gente teve 1h30 de podcast. A gente pode ficar mais uns 20 minutinhos então, 25 minutinhos. E vamos aproveitar aí para fazer alguma conclusão aí do que nós estamos falando. Bom, minha querida irmã Tereza, né? Tereza, você gostaria de acrescentar alguma coisa, de trazer alguma coisa a mais que eu de repente esqueci até de te perguntar, ou que você tenha vontade de estar abordando? Fica à vontade, tá bom? Então, eu acho que o presidente do Instituto Coati, né, o Luiz, ele falou tudo, né? Tudo que ele falou, eu estou apoiando, né? Apoiando o projeto, apoiando o desenvolvimento de tudo que nós preparamos, né, para o Instituto Coati, e agradecemos as pessoas que nos ajudaram até aqui, os que vão nos ajudar até aqui, Sim. Eduardo, e agradecemos de coração a oportunidade, tá, de você ter trazido a gente. Imagina, para mim é uma honra. Né, nós aqui no seu canal, tá, gratidão de coração, gratidão todas as pessoas que são inscritos no seu canal, de coração, nós do Instituto Coati, eu como primeira secretária e mãe do Luciano, Sim. a gente agradece, tá bom, Eduardo? Não tem Muito obrigado, muita coisa para fazer. Nós estamos fazendo a vaquinha também, Sim. né? Nós estamos com a vaquinha na internet, estamos também sorteando um bingo, né, Luiz? De um teclado, né, que nós compramos. Tem essa parte também. Disponibilizamos o teclado, Sim. um bingo que nós fizemos, que também está no Instituto Coati, e uma câmera. Pega para mim, por favor, a câmera, né, uma câmera aqui 4K. E a gente está tentando de tudo, na verdade. Olha, Eduardo. eu vou falar uma coisa. Eu vou te falar. Tudo isso é válido, tá, pessoal? Entendeu? Tudo isso é válido. Vocês não sabem o quanto que custa fazer um trabalho desse porte, né, dessa magnitude. Pra gente aqui hoje fazer esse podcast, pra vocês terem uma ideia, o Luiz tá aqui de prova, a Tereza tá de prova, os intérpretes chegaram mais perto do horário aqui de começar. Imagina o rebuliço que é para coloca a câmera para cá, faz teste para lá, testa áudio e tal. E nós não temos pessoas que ficam fora do estúdio fazendo a mudança de, tudo eu aqui, tudo eu que tô controlando aqui ao mesmo tempo, muda para cá, muda para lá. Então assim, o trabalho que eles fazem também é um trabalho árduo. Não é uma coisa tão simples, tão fácil. Então é sim válido que eles façam tudo o que está ao alcance deles para alcançarem recursos, para que eles possam cada dia crescer mais, fazer mais e chegar nos seus objetivos, ok? Então eu fico chateado quando vejo que pessoas ficam, sabe, diminuindo o esforço, o trabalho dos outros. É aí nessa hora que eu falo que é a chance que a gente tem de mostrar como somos evoluídos, como estamos realmente
sabe, com o coração acima daquilo que a gente vê aí, que o mundo destila muitas vezes, né? Que é inveja, raiva, ódio e tal. Então essa é a hora de você mostrar o seu valor fazendo isso, valorizando o trabalho que as pessoas fazem com muito amor, com muita dedicação. E olha só, olha o naipe da câmera que eles estão aí. Que é uma câmera nova, tá, fazendo aí uma. Nesse caso, a câmera está sendo. um bingo, é um bingo, tá vendo? É uma rifa. É tipo uma rifa. É rifa? Isso. É um link que vai estar na. Lembrando que as páginas nossas é tudo Instituto Coati. Certo. Coati, Facebook, Instagram, tudo está lá. A gente está no site institutocoati.org. Ok. Então assim, todas as informações que vocês precisam para saber como cooperar, como participar, seja da questão do sorteio das camisas que estão assinadas pela seleção brasileira, de futebol, de surdos, é isso. Também a câmera que está sendo colocada para que as pessoas possam também contribuir e provavelmente serem sorteadas e conquistarem, né, uma câmera dessa, um valor muito menor do que ela vale, e outras coisas que se tem. Às vezes a pessoa não quer nem produto nenhum, só quer realmente ajudar, quer contribuir porque vê um interesse de fazer algo de bom para o próximo, sem ver a quem, né? O que a Bíblia diz, até a mão esquerda não veja o que a direita fez. Então se você é um desses, né, não quer nem fazer alarde, não quer nem prêmio nenhum, só quer mesmo contribuir, fica à vontade, vai estar tudo bonitinho na descrição do vídeo para que você possa cooperar, ok? Bom, da minha parte eu acredito que era isso que eu tinha para dizer aqui para o pessoal que está participando. Tereza, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, Eduardo, muito obrigado. Okay. Só quero agradecer você, tá, pela oportunidade, tá, por estarmos aqui com o nosso filho, né, que ele é um orgulho muito grande para nós. Sim. Né, é um presente, né, igual eu disse, um presente de Deus. Primeiro goleiro profissional surdo do mundo. Sim. Nós nunca poderíamos imaginar que ele fosse chegar onde chegou, né, com força de vontade, dedicação. Ele trabalha na Mercedes-Benz, ele chega 1h da manhã em casa, legal. E logo pela manhã, 6h30 da manhã, ele acorda, vai pro treino de futebol. Olha. Toda segunda e quarta, a gente vê o esforço dele. Sim. Então, quando a gente pensa em desanimar, a gente olha para ele. Legal. Aí a gente fala, não podemos desanimar, porque bacana. Ele é o nosso sentido de viver. Boa. Então, nós queremos um dia não estar mais aqui e deixar esse legado aqui, que é o Instituto Coati, representando Perfeito. O nosso filho. Perfeito. Então, gratidão de coração, Eduardo, e gratidão a todas aquelas pessoas que estão nos acompanhando, e gratidão também a Fernanda, né, Fernanda? E também, né, o Sérgio, tá? Muito obrigado. E é isso. Muito obrigado. E vou deixar agora, então, aqui para finalizar, né, o nosso querido Luciano Coati, que na verdade é a razão de estarmos fazendo esse podcast hoje, que veio de tão longe também. Não é fácil, né? É uma viagemzinha, né? Eu não sei se é eu que te escondo em você, você que esconde alguém se esconde de alguém. Mas eu quero agradecer a tua presença aqui, Luciano. Muito obrigado. Foi assim... nossa, foi inspirador te conhecer pessoalmente e saber da sua história, ok? Quero deixar esses momentos finais para que você fique à vontade, fale o que estiver no seu coração, e tá o Sérgio aqui para a gente poder saber exatamente o que teu coração tá falando pra gente agora. Fica à vontade. Então eu agradeço muito ao convite, Eduardo. Eu agradeço realmente aqui para esse momento, primeiramente por conhecê-lo. Agradeço aos intérpretes também, ao Sérgio, à Fernanda e a todos vocês que estão acompanhando a nós aqui no YouTube, entendeu? E eu espero que vocês possam evoluir, que vocês possam estar copiando essa referência, esse exemplo, e o Instituto Coati também, eu espero que ele cresça muito, espero que nós consigamos aí vários apoiadores e que Jesus esteja tocando no coração de cada um de vocês aí para estar nos ajudando e colaborando. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Quero mesmo que possamos estar aqui novamente, fico à disposição para futuras oportunidades e novos podcasts. Amém. Obrigado aí, meu querido. Muito obrigado aí pela sua presença aí. Que Deus te abençoe muito, tá? Bom, pessoal, chegamos então ao final desse podcast. Aí, como é que isso aqui é? Isso aqui é palmas aí, galera. Deixa eu pôr aqui na câmera geral. Olha, palmas, ok? Muito obrigado então a todos vocês que participaram. Espero que vocês tenham tirado o maior proveito desse podcast de hoje. Nós estamos pegando um rumo aonde mais e mais podcasts serão feitos aqui. Estamos sempre, né? Esse aqui é o nosso podcast número 13.
Ou seja, toda vez que tem um podcast a gente tem um equipamento novo para testar. Hoje tivemos aqui 3 câmeras, parece que tudo funcionou adequadamente. Temos crescido, amadurecido, melhorado e quem sabe lá na frente também vamos apresentar algo cada vez melhor para vocês que nos acompanham. Obrigado aí, fiquem com Deus e nos vemos aí numa próxima, ok? Como eu sempre digo aqui, nem me viu que o meu nome é Thiago. Se a gente colocar a nossa reação, sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente